queridos amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Hora da Mediunidade. Hoje, vamos falar do tema A Influência Moral do Médium e do Meio Ambiente nas Comunicações Mediúnicas. Comigo, esse prazer de estar de novo com vocês, Suelen Dantas e Cristóvão Ramos, que são trabalhadores lá da União Espírita Irmã Sheila, aqui em João Pessoa. Suelen, seja muito bem-vinda. Obrigada, Liliane. É um prazer estar com vocês. Um prazer retornar a esse programa. E eu só fico feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho e aprender bastante. Cristóvão, meu querido amigo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Liliana. Boa noite, meus irmãos. Aquela saudade imensa no coração. Já faz um certo tempo que a gente não se vê, mas estamos aqui hoje novamente juntos. E a gente preparou com muito carinho, novamente, né? Aquilo que a gente achou que seria fundamental para levar para cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe no programa de hoje. Amém. Assim seja. Bom, Suelen, vou começar com você. Primeira questão. O desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral do médium? Tá. A gente vai entrar aí no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, né? Ele já começa no item 226, justamente questionando isso. Ele diz: o desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral do médium? E a resposta que os espíritos dão é que não. Que a mediunidade é uma faculdade orgânica. E como uma faculdade orgânica, ela não tem a ligação com a questão moral. Mas o uso que se faz dela, sim. Dependendo do uso que você faz, você vai sim precisar de um desenvolvimento moral. É tanto que quando perguntado a Emmanuel qual era a necessidade maior do médium, ele responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo e vencer nos labores mediúnicos, vence o médium que tiver a maior carga de sentimento. E aí a gente pode explicar por quê. Olha, gente, durante a comunicação mediúnica, a gente vai ter duas vertentes: a afinidade fluídica e a sintonia vibratória, tá? Na afinidade fluídica, cada um de nós possui uma determinada quantidade de fluidos e características de fluido específicas. Quem tiver maior interesse em estudar, vai lá em Carlos Torres Pastorini e ele vai explicar bastante sobre os fluidos, tá? E também sobre sintonia vibratória. Mas nesses fluidos, o mentor espiritual da casa, ele vai saber qual é o médium que tem aquelas características fluídicas mais específicas para determinada comunicação mediúnica. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele chama, inclusive, essa fase que antecede a comunicação, que é realizada pelo dirigente espiritual da casa, não é o dirigente material, é o dirigente espiritual, ele chama de fase de pré-imantação fluídica. Porque nesse momento é percebido quais são os fluidos do médium, se tem uma maior capacidade ou uma menor capacidade para aquele choque anímico, e aí ele coloca aquele espírito mais próximo para que aí ocorra a comunicação mediúnica. E aí, em seguida, vem a sintonia vibratória. É igual a... Pronto, nos antigos aqui no Nordeste diziam: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, dependendo da sua vibração, é quem vai se aproximar de você. Logo, a influência moral do médium vai auxiliar para que ele consiga ter comunicações mais limpas, comunicações em que vão repassar realmente o conteúdo verdadeiro do que o espírito de ordem superior passou, até porque o que é um médium, né? É um medianeiro. Vocês já devem ter visto isso nas aulas passadas. Então, você precisa ter essa limpeza no que você vai falar. No item 11 também do Livro dos Médiuns, é feita uma questão: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isento de qualquer alteração? E olha a resposta: querer o bem, 2 pontos. Repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias.
Ou seja, a gente precisa se limpar emocionalmente, a gente precisa nutrir bons sentimentos. Um médium, por exemplo, que só chama palavrão, um médium que vive de praguejar, um médium que vive de inveja, ele não vai deixar de ser médium. Ele vai ter comunicações, mas quais são os teores dessa comunicação? A própria atitude moral dele vai dizer. É contigo, Liliana. Muito bom, Suelen. Cristóvão, agora é com você. Cristóvão, o que seria um ambiente inadequado para os estudos e reuniões mediúnicas? Primeiramente, a gente precisa entender que o ambiente se inicia em nós mesmos. É a preparação para o dia do trabalho, ou para o dia do estudo, aonde sempre tem a parte prática mediúnica. Então, a gente precisa melhorar o nosso comportamento moral, onde quer que estejamos. Isso pode ser no meio do trânsito, no setor de trabalho, no setor familiar. Precisamos nos preocupar, porque há uma necessidade de a gente contribuir para a realização do trabalho. Já é muito difícil, né, para muitos médios não conseguir comer carne no dia de trabalho, como algumas pessoas, a própria doutrina, ela, né, orienta. Mas a outra questão que nós precisamos ter, que a doutrina, ela é a doutrina. Então, muitas vezes, chegamos com um turbilhão de problemas, tantas outras preocupações, e naquele ambiente ali, preparado pela espiritualidade para nos receber, vou falar do trabalho mediúnico, que é muito mais importante do que o estudo. O estudo é preparatório, mas eu vou direto para o trabalho mediúnico. Então, Allan Kardec diz que a gente precisa silenciar para melhor auxiliar os espíritos nos atendimentos mediúnicos. Quer dizer que ele está nos orientando a nossa condição moral. E muitas vezes chegamos em certos ambientes para o trabalho, nos deparamos com o ambiente totalmente irregular às orientações dadas pela própria doutrina espírita através de Allan Kardec. Então, estudando mais a fundo, entendi que o silêncio já é tão difícil internamente. Imagina não ter esse silêncio num externo. Então, a gente, como tem casas e centros espíritas, onde ali está muitos trabalhadores, muitos médios, muitas mesas, e aquela zoada toda desfavorece o ambiente. Nivaldo Franco diz que bater os pés, dar murro na mesa, gritaria, isso não é uma ação mediúnica. Isso é um distúrbio do sistema nervoso. Deixa de ser uma ação mediúnica e vira um espetáculo. E a gente, infelizmente, ainda vê muito isso nos meios do atendimento mediúnico. Então, ele nos orienta a necessidade do silêncio. Como é difícil para os benfeitores espirituais ali unidos em equipe manter as condições favoráveis para amparar os irmãos que muitas vezes já chegam com suas cargas tão difícil de manter
a própria paz, o próprio equilíbrio. Então, por isso, precisamos compreender que não devemos manifestar uma moda, mas manter o que a doutrina nos ensina. E a doutrina nos ensina que o equilíbrio, a concentração e o silêncio são ferramentas fundamentais para que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. Liliana? Perfeito, Cristóvão. Eu queria até aproveitar isso que você colocou agora, dessa sua questão, porque quando a gente diz que a influência do médium ou o meio que ele está influencia as comunicações, a resposta é sim, influencia, né? Que tipo de espírito eu estou trazendo para perto de mim, seja para auxiliar, seja para me intuir, seja para me direcionar, né? É como se a gente recebesse alguém na nossa casa, uma pessoa muito contente, que chega e fala assim, eu preciso te contar uma ótima notícia, eu consegui determinada coisa e tal. Como é que a gente recebe essa energia? De uma forma boa, né? Alegre. Agora, se a gente recebe um amigo que está numa dificuldade, vem com aquela carga pesada, passando por um problema, como é que a gente recebe? A gente já se prepara psicologicamente para receber aquele amigo que precisa de atendimento. Então, isso mexe com a gente, mexe. Então, você imagina, o médium, como a Suelen colocou, que não tem uma moral elevada, que ainda pratica muitas coisas de ter esses sentimentos ruins. Eu sei que não é difícil, que é difícil a gente largar esses vícios da inveja, da maledicência, da fofoca, mas eu acho que como tudo na nossa vida, se a gente tentar e fazer disso um hábito, a gente vai conseguindo aos pouquinhos, não é de uma hora para outra, mas a gente vai eliminando aos poucos alguns vícios que a gente tem. Então, imaginem, eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, que eu ainda vivo muito em ambientes que não são muito bons, eu faço uso de bebida alcoólica, enfim, muitas coisas. Como é que vai ser o meu trabalho na mediúnica? Eu acredito que não é fácil receber espíritos tão imperfeitos, tão sofridos, do que a gente receber alguém, algum espírito que seja de uma categoria um pouquinho mais elevada, né? Acho que até a questão do influenciar, porque a gente sabe que o trabalho do médium não é sozinho. A gente tem o nosso mentor do nosso lado, tem o mentor da casa espiritual do lado, então tem toda uma estrutura que para ele chegar até o médium, essa força dessa equipe para fazer o médium ter um bom trabalho, ele não vai conseguir chegar. Não vai conseguir chegar porque o médium não está aberto. Entendeu? Ele está tão ainda fechado. É aquela coisa. Eles entram dentro de uma escuridão com uma lanterninha tentando achar um médium. E aí? Se o médium estiver atrás de uma parede, ele não acha. Então, é isso. Suelen, com você, meu amor. Pontual e cirúrgica essa sua informação, esse seu comentário, Liliana. Olha, gente, um exemplo. Eu nem os palavrões mais simples, que normalmente a gente chama, eu chamo mais. Nem quando bato o dedinho na cadeira, tá? Por quê? Porque realmente há uma abertura. Na mesa mediúnica, normalmente quando eu trabalho com o doutrinador, eu informo a ele, olha, no momento em que a entidade estiver falando algum palavrão, eu vou suprimir a minha voz e vai ficar só movimentando a boca para você entender que ele está xingando. Porque quando eu parava completamente, porque você pode parar completamente, você pode ter totalmente a comunicação. Muitos doutrinadores não conseguiam entender o que estava se passando e não conseguiam doutrinar. Então eu fiz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou reter parte da comunicação,
Você vai ver pela voz que ele está falando, mas o que ele está falando eu não vou deixar ele falar. Quando também não for algo interessante, quando eu achar que é algo decadente ou algo que não tem pertinência ali naquela situação, eu também vou suprimir. A pessoa, mas tu consegue fazer isso? Consigo. Porque eu tenho controle disso em mim. Então, por que eu não vou ter controle quando a entidade chegar? É possível fazer. Aí tem gente que eu já vi conversando, não, Suelen, mas é muito difícil. É difícil quando a gente não tem vontade. Olha um detalhe, quando a gente se propõe a passar num concurso público, por mais concorrido que ele seja, tem gente que estuda 12 horas por dia. É o quê? É a vontade de passar no concurso. E eu vi um livro uma vez que dizia o seguinte: todo hábito que você repete durante 3 meses, ele se torna rotina. É a disciplina sobre você mesmo. Então, se você quer fazer alguma coisa, vá lá e faça. Dieta não se começa na segunda-feira. Dieta se começa no momento em que você diz, eu vou fazer dieta, eu quero emagrecer. Começa agora. Não é, não, eu vou comer tudo que eu quiser agora para poder depois. Não, comece agora. Você quer fazer? Quer ser um bom médium? Então, há coisas que você vai ter que abrir mão. Ah, mas eu bebo e sou muito melhor que muita gente. Gente, isso não é argumento. Isso não é argumento. De verdade, você precisa alterar seus sentimentos. Tem gente, sim, que não bebe, que não come carne, que não fuma, que não chama palavrão, mas é uma pessoa amarga. Tem. Aí o fato de você criar uma contraprestação, fulano é amargo e não bebe, eu que bebo não sou amargo, eu sou melhor. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Você precisa, sim, se disciplinar neste ponto. Deixe de olhar para o outro, porque o outro vai responder por ele. Você vai responder por você. Eu respondo por mim. Então, eu faço a minha parte no que concerne para que o trabalho possa ser feito. Eu não me comprometi com a espiritualidade? Não vim com a minha mediunidade? Eu não tenho um propósito de ajudar, de colocar minhas mãos a favor do Cristo? Então, eu preciso fazer a minha parte, senão eu vou responder disso, porque eu tenho mais conhecimento do que os outros. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Simples assim. E aí? Perfeito! Amei. Eu vou te fazer a segunda questão agora. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Total influência. Aí a gente vai para o capítulo 21 do livro dos médiuns. Aí a gente tem que fazer uma regressão histórica. Vocês lembram que nos livros de história que a gente ouvia falar sobre o Templo de Delfos, sobre as pitonisas, que faziam, tinham visões, né? Na verdade, era clarividência, eram médiums. Tinham visões do futuro, né? Previsões do futuro. Então, nesses templos, as pessoas se reuniam para buscar informações sobre a matéria, sobre questões materiais, né? Se procurava muitos espíritos para saber coisas que até hoje você vê na mesa mediúnica. Já teve gente que sentou na mesa mediúnica comigo e veio perguntar se a empresa dele ia dar certo ou se não ia. Qual era o melhor investimento que ele precisava fazer. Ou seja, são coisas que não consegue. Uma reunião mediúnica séria não trata desse tipo de assunto. A gente não está aqui para isso. Então, se essa reunião mediúnica for voltada, as pessoas que estão lá se reunindo, for voltados a questões materiais, questões financeiras, questões de relacionamentos amorosos, por óbvio que os espíritos que frequentam esse tipo de reunião não são espíritos sérios, não são espíritos elevados. Mas, Sueli, é possível que tenha aí uma comunicação de cunho elevada? Mesmo assim, os espíritos podem se utilizar? Olha, é possível que o espírito se utilize de um médium, mesmo numa comunicação dessa, mas isso não vai ser a regra. Filósofos buscam filósofos, né? Se eu não tenho essa índole, eu estou ali somente procurando um meio de me satisfazer, de satisfazer o meu corpo material, meus bens, meu financeiro, por ordem que o espírito que vai estar ali não é um espírito de padrão elevado. Com certeza não é. E aí eu vou contar para vocês uma historinha que eu passei. Eu fui a uma reunião mediúnica e a entidade que se manifestou lá, ela respondia as perguntas dos trabalhadores.
os trabalhadores tudo sentadinhos, assim, um do lado do outro, nos banquinhos. Foi a minha primeira vez nesse grupo mediúnico, porque costuma, às vezes, a gente visitar outras casas e o pessoal chama a gente, como já conhece, chama a gente para participar. E aí a gente vai e participa. E aí, esse espírito vinha e os trabalhadores dessa casa faziam perguntas a esse espírito de ordem pessoal. E o que estava do meu lado perguntou ao espírito, trouxe uma foto de um rapaz, aí fez, olha, espírito, esse aqui é o rapaz que a minha filha está namorando. Me dê a ficha desse rapaz, ele presta ou não presta? Aí o espírito foi e tinha um nome assim, bem conhecido, sabe? Se identificou como um espírito de alta envergadura. Aí começou a falar. Não, olha, esse rapaz presta, ele faz isso aqui, ele não sei o quê. Não. Aí quando chegou na minha vez, eu não, olha, essas coisas a gente tem que questionar. A gente tá aqui para sempre estar questionando. Não é para a gente baixar a cabeça para tudo que a espiritualidade fala, não, gente. A gente conhece a doutrina e estuda para isso. Quando o espírito chegou para mim e fez, e você? Você quer o quê? Aí eu parei, olhei para ele, eu fiz, meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. De forma nenhuma eu quero lhe ofender, mas quem eu sou, mais, assim, não sou um espírito de alta envergadura, mas, sinceramente, eu não perderia meu tempo numa reunião em que eu tenho que responder perguntas sobre questões pessoais dos participantes. Afinal, qual é a nossa finalidade aqui? Não é socorrer os necessitados, não é vibrar por aqueles espíritos que estão precisando, ou pelos encarnados, pelas pessoas que estão nos hospitais, não é atender os necessitados. A gente está sentado aqui perguntando sobre a índole de A, B ou C, para saber se ele merece ou não namorar minha filha. O senhor não tem mais o que fazer, não? Aí o médium conteve a comunicação, o espírito não deu mais comunicação na hora, e eu fui convidada a me retirar. Mas tudo bem, mas essas coisas acontecem. O que a gente não pode é engolir que esse tipo de participação seja uma participação espírita kardecista. Não é uma comunicação, não é um ambiente sério de uma comunicação, é um ambiente de uma comunicação fútil. E sendo assim, é um ambiente de espíritos galhofeiros. Tenha certeza que a entidade que está dando comunicação ali, ela está rindo da sua cara. As reuniões mediúnicas, elas têm um intento. É o progresso dos encarnados, através das comunicações que nos estão informadas, através do nosso progresso moral, porque tudo que chega na mesa mediúnica serve tanto para o consulente quanto para mim, como médium. Como Joana disse a Divaldo, quando ele questionou, a senhora nunca me escreveu um livro. Ô, Divaldo, tudo que eu escrevo é para você. Tudo que nós damos na comunicação de informação do nosso mentor, dos terceiros, dos obsessores, é para nós. Não é só para quem está recebendo ou para o consulente. Para quem está fazendo o tratamento, é para nosso aprendizado. Por isso que o médio é o que mais cresce. Então, sim, o meio tem influência. E aí, quando Kardec termina a lição, ele diz, olha só ler para a gente pegar as palavras de Kardec. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, se há o egoísmo, não há ali sentimento puro e elevado, e mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Por isso que a gente precisa tanto estudar, por isso que a gente precisa entender que reunião mediúnica não é para ficar me tratando ou tratando somente a minha família. Tem grupo espiritual, grupo mediúnico que se reúne há mais de 5 anos somente para se tratar e tratar os seus. Há livros que falam sobre isso. Isso é uma obsessão. E é isso. E, gente, eu falo assim efusivamente, mas é que eu falo com empenho, sabe? Eu não estou brigando com ninguém, não, viu? Exatamente. Cristóvão, com você agora. Qual será o ambiente adequado para um estudo ou reunião mediúnica? Meus irmãos, o ambiente mais adequado para se estudar a doutrina
é aquele onde há disciplina, iniciando pelos seus próprios diretores, responsável por tudo que vai acontecer. Então, quando há disciplina, quando há união, quando há o amor, o ambiente ele é sim adequado. Nos trabalhos mediúnicos, precisamos nos adequar na questão que nós somos apenas um pequeno instrumento e damos uma pequena contribuição. Então, os médios precisam se desfazer da vestimenta vaidosa que tanto se permite. Meus irmãos, isso não é um julgamento. Isso é uma preocupação de minha parte para com todos que nos acompanham. Meus irmãos, a necessidade de nos melhorar como instrumento é também tão necessário como a gente necessita nos melhorar a saúde, porque não há uma forma de evoluir sem reforma íntima. Então, precisamos ter boa vontade de servir a Jesus através dos nossos irmãos que ele nos envia. Então, meus irmãos, trabalhadores de tantos centros e casas espíritas, meus irmãos estudantes dessa doutrina maravilhosa, tenham essa coragem que a nossa irmã aqui expôs para todos nós. Se você está num ambiente aonde a doutrina ficou de lado e está sendo colocado ali só o que um diretor acha, o que um instrutor de grupo acha, e ele está fugindo da doutrina do Evangelho, repense. O próprio Divaldo nos fala a respeito disso. Se o diretor de uma casa espírita ou de um centro espírita está fugindo da direção kardeciana, então não vá arrumar nenhum atrito, mas saia caladinho e procure um lugar onde você encontre verdade. Porque a gente precisa dessa verdade. Essa verdade necessita ser colocada nos estudos. Porque a gente necessita das orientações verdadeiras para que a gente siga disciplinado. Porque há uma seriedade muito grande no estudo, no trabalho. Não podemos julgar ninguém que esteja fazendo certo ou errado. Mas precisamos, é uma necessidade do médium trabalhador disciplinado, de ambientes que tenha a sintonia com a doutrina espírita, com Jesus, não com as suas intenções que fogem dessa realidade. Porque o ambiente adequado para trabalhar necessita de paz, necessita da união. Como eu posso representar Jesus num trabalho mediúnico integrado de tantos irmãos ali presentes? Como é que eu posso também estar ali concentrado, trabalhando para Jesus, se do lado ali, muitas vezes, nas outras mesas, está um barulho tão grande que desconcentra todo o trabalho? E cabe ao diretor do trabalho, ao diretor do estudo, entender que é da responsabilidade dele interferir para que possamos ter melhor condição de instrumentalizar a vontade de Jesus através dos espíritos. Como Sueli falou, será que vai chegar um espírito em uma condição melhor para se comunicar, se ele não encontra ambiente para isso? A gente só vê chegar irmãos sofredores, irmãos agressivos,
irritados, vingativos. Então, analisando o que a doutrina nos ensina, estamos longe da doutrina que deveríamos estar seguindo. Estamos longe de alcançar a disciplina, porque essa disciplina a gente não está vendo nas nossas casas espíritas, nos nossos centros espíritas. Porque muitas vezes nós temos diretores, presidente, instrutores vaidosos, querendo ser o centro das atenções, despreocupados. E, meus irmãos, há muita necessidade espiritual, há muitos irmãos sofredores, há muitos consulentes que têm como última opção buscar a casa espírita para encontrar o consolo, para encontrar a paz, para encontrar o lenitivo. Então, que essa nova geração que vem possa eles encontrar um centro adequado, pessoas disciplinadas, que passe a verdadeira doutrina com segurança, com equilíbrio, com luz e com amor. Liliana, é com você. Obrigada, Cristóvão. Belas palavras, viu? Eu queria só fazer um breve comentário sobre a questão do meio ambiente, né? Se ele influencia ali nas comunicações. A gente falou muito sobre meio ambiente, né? O meio físico. A gente tem que lembrar também que meio que a sua alma habita, né? Como bem Suelen colocou, que às vezes a pessoa ela é bem disciplinada de não comer carne vermelha, de se preparar, né? Não consumir álcool e tal. Mas e aí? Onde está a sua alma? Onde está a tua vibração? Onde está a tua inspiração? O que influencia muito na comunicação mediúnica é isso, é o estado da nossa alma, influencia demais no trabalho. Então, não adianta eu ir para uma reunião mediúnica depois de um estado que eu passei durante o dia, de conflito, de angústia, de tristeza. Então, tudo isso influencia na comunicação. Trabalhar com a mediunidade, trabalhar com os espíritos não é algo fácil, né? Assim como já inicia o nosso tema, a influência moral do médium. Então, a gente tem que se policiar, a gente tem que tratar isso com respeito, com o carinho que merece. Todo esse trabalho de Kardec, de nos trazer essas orientações dos espíritos, de como a gente deve combater essas influências, como a gente deve trazer isso para os bons para perto, né? Eu acho que não difere muito do nosso dia a dia. Eu tenho muito essa realidade para mim, de que o plano espiritual, para mim, é como se eu vivesse aqui agora encarnada. Eu não consigo ver essa diferença extraordinária que as pessoas têm do fenômeno, porque é muito parecido. As coisas que acontecem, que a gente ouve lá na orientação dos espíritos, é muito parecido. Gente, se eu andar com gente que comete mal, o que eu vou estar trazendo para mim? Coisas boas ou coisas ruins? Então, não difere muito do meu dia a dia. Eu não vou andar com quem mata outras pessoas, eu não vou andar com quem rouba, porque não é legal. Então, não faz muita distinção, não faz muita diferença. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar nesse extraordinário como algo que o fenômeno fosse uma coisa extraordinária. Acho que está cada dia mais comprovado de que a morte não existe, o espírito ele é imortal, e vai acabando também que vai ficando um assunto até meio cansativo de você. Eu no meu caso, então, eu não convenço ninguém. O espiritismo é isso. Ele não veio para convencer ninguém a acreditar no que está lá. Não veio. A intenção é orientar. Nunca, jamais. Então, até um conselho aí, se
esses centros espíritas que às vezes eu vejo se debaterem para ter pessoas frequentando, para um centro espírita tá cheio. Não, gente, não. O centro espírita não precisa só de quem está aqui encarnado, porque tem muita gente no plano espiritual lá dentro. Então, como a gente tem essa deficiência ainda de enxergar quem está lá dentro, a gente pensa que o centro está vazio, e não está vazio. Não está vazio. Então, é isso, meus amigos. Terminamos. E eu queria dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Me fez muito bem. Meu coraçãozinho está repleto de felicidade, de amor e de encontrar vocês. Gosto muito de vocês. De verdade. E espero que o nosso retorno seja breve. A recíproca é verdadeira, viu, Liliana? E a todos. É sempre bom. Cristóvão, meu amigo. Esse trabalho nos incentiva a estudar, estimula a necessidade que temos de conhecer mais, né? E a gente começou com pique de toda semana, fomos nos afastando, mas também temos tanto a fazer que a gente entende que necessitamos dessa folga. E que bom que tem aparecido tantas pessoas boas, esclarecidas, que têm representado o programa de forma muito positiva. Que bom, que bom. Está sendo um aprendizado mesmo. A gente tem recebido bastante... Pessoal, vocês encontram o Cristóvão aí na rua, viu? Nos sopãos aí da vida, tá? Cristóvão participando. Mais de um ele participa. É isso. É isso. É verdade. Eu já até gosto de dizer onde encontrar vocês, gente, lá no Irmã Sheila, porque qualquer coisa, sabem onde encontrar a Suelen, sabem onde encontrar a Cristóvão, que vocês estão vendo aqui a qualidade que é, né? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho, apesar de eu estar com pouca luz aqui, mas foi muito bom, gente. Gratidão. Até mais, pessoal. Jesus abençoe a todos. Muita luz e paz no caminho de cada um de vós, meus irmãos. Amém.